A paz do Senhor, meus irmãos, vamos estar iniciando aí a nossa pré-aula do terceiro trimestre de 2023 e nós temos como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista é o pastor Douglas Batista, que é um irmão que tem trabalhado muito essa temática que nós vamos estudar hoje. E a lição de número 3 ela fala assim: o perigo do ensino progressista. O tópico 1, a descaracterização do cristianismo. As teorias progressistas. E 3, refutando o ensino progressista. O texto áureo está registrado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É interessante de pensar, né? Tem um amigo meu, Thomas, que tem falado assim nesses últimos dias. Se nós colocássemos uma linha do tempo, qual parte nós estamos dos últimos dias? Nós estamos mais próximos de Paulo, a gente já está próximo do fim. Então a gente olhar para os tempos de hoje, como o mundo tem vivido, é um exercício muito bom aí para os professores nessa aula. E do que tem acontecido no mundo não é por falta de material nas aulas aí para estar demonstrando o que Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo. A verdade prática nos diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Na primeira aula, quando eu fui ministrar, eu fiz uma ilustração no quadro e eu conversei com os irmãos como que a igreja, no decorrer da história, ela sempre teve que lutar contra duas frentes. Ela lutou por uma frente externa, por causa da perseguição, e ela também teve que enfrentar as heresias que saíam do seu seio. Então ela sempre teve que lutar com essas duas frentes. Então, e hoje não é diferente. Então hoje a gente tem visto aí esses ensinos que têm tentado descaracterizar a igreja. Infelizmente, em alguns locais tem tido êxito, né? Mas uma coisa a gente sabe, a igreja de Cristo ela não vai perder. Mas quando a gente dá ouvido para esse tipo de ensinamento. A leitura bíblica em classe ele está registrada aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que é um texto onde a gente consulta muito quando a gente vai trabalhar essa temática dos últimos dias. Uma coisa interessante, na segunda carta, aqui no capítulo 3, claro que a gente vai ver que no contexto geral, lá no capítulo no versículo 5, Paulo diz assim: serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente, de gente assim. Eu estou lendo na NVT, então o contexto, Paulo está falando, parece que num contexto religioso. Muitas dessas pessoas se levantarão dentro da própria igreja, dentro do próprio. E a temática da lição, o ensino progressista, são pessoas que estão dentro da igreja ou que estavam dentro da igreja e hoje eles viraram militantes e eles têm como finalidade a destruir ou minar o ensinamento da igreja por dentro. Os objetivos: elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, explicar as principais teorias progressistas. Aqui é uma coisa que, estudando, vendo a revista, confesso que só dá para dar uma pincelada. É muito assunto, não tem, não é uma coisa que não terá como a gente abordar tudo em sala de aula. Mas aqui é interessante a gente trabalhar essa temática. Seria muito interessante trabalhar essa temática dentro de pregações, ensino, doutrinas.
e esticar esse tipo de ensinamento que essa revista está trabalhando aqui, principalmente no nosso contexto brasileiro. E aplicar os elementos que refutam o ensino progressista, ou seja, como é que a gente refuta tudo isso. E aí, essa introdução é uma introdução que vem, os professores sabem, é uma introdução que vem das nossas revistas de professor. Assim, nessa lição veremos alguns perigos do ensino progressista, a fé cristã bíblica. Fazem parte do arcabouço progressista o liberalismo teológico, que é o pai de tudo isso daí, é onde, vamos colocar assim, na era moderna, contemporânea, lá no berço na Alemanha, principalmente com Bultmann, isso é um tipo de sistema que foi desenvolvido e que só causou e vem causando estrago para a igreja. Nós temos o teísmo aberto, você vê, todos temas teológicos. E hoje, dentro do nosso contexto hoje, nós temos aí, que aqui seriam as pautas mais, eu vou colocar umas pautas mais neomarxismo, que tem como finalidade, né, essa divisão de classe. Então, assim, tem a teologia feminista, a teologia negra, a teologia queen, etc. E aí você vê, teologia feminista, que vai defender causas feministas, isso aqui é uma pauta ideológica. Você também tem a questão da teologia negra, e que também vai trabalhar na questão da luta de classes. Teologia queen, também. Teologia queen, nós temos a questão do transgênero, né, dessa agenda que tem sido imposta no mundo. Então a gente já vê que os teólogos, né, que trabalham dentro dessa linha, eles já estão fazendo uma teologia que na verdade é uma ideologia disfarçada, e o propósito básico desse movimento teológico é desconstruir a moral cristã, implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Quem já gosta de história sabe que toda vez que você vai construir uma civilização, o que você faz? Você derruba a civilização antiga e você constrói uma em cima. Então, todos os impérios, quando eles conquistam, o que eles fazem? Ele impõe a sua cultura. Por exemplo, os próprios Daniel e seus amigos, quando chegam em Babilônia, o que Babilônia vai fazer para o meio do rei? Vão colocar nomes dele que tinham sentido dentro da Babilônia. Nomes babilônicos. E o que é isso? É a maneira de você mostrar que você domina a pessoa, que você está sobre essa pessoa. Então, para que você possa colocar algo de novo, é necessário você destruir. E aí o que tem feito hoje? Qual que é a artimanha? A artimanha é você se infiltrar dentro da igreja. Tem até um vídeo que viralizou aí, acho que ano passado, onde uma militante estava dizendo que deveria se entrar nas escolas bíblicas, se infiltrar, ensinar as crianças desde pequeno. Então você vê o nível que chega. Tá? A questão da ideologia, de uma teologia que tem como finalidade trabalhar em cima de uma pauta política ideológica. E também a mais conhecida de todos, que é a teologia liberal, que é um tipo de sistema que vem há muito tempo e é o que é o carro-chefe, é o pai onde tudo vai, é onde tudo começou, vamos dizer assim, olhando dentro de um período histórico da questão contemporânea, pós-reforma. E o que é curioso, onde isso vai iniciar? Vai iniciar justamente onde aconteceu a reforma, na Alemanha. E aí, no tópico 1, nós temos a descaracterização do cristianismo. Então, o que você tem que fazer? Se você quer impor algo, você tem que destruir, você tem que descaracterizar, você tem que tirar os pilares daquilo que está estabelecido. Tem um livro muito interessante, e eu esqueci de trazer ele, eu trouxe 2 livros, eu vou falar já, e eu trouxe esse livro, ele não existe mais ele para vender. Se você for pesquisar, você vai ver que ele custa aí R$ 200, é um valor absurdo, porque não está mais se imprimindo ele. É da editora Vida, e é um livro que diz assim, e se Jesus não tivesse nascido? Então, são 2 autores, um é um jornalista, teólogo, historiador,
E aí ele trabalha como que ele vai pegar dentro do contexto americano e aí ele vai mostrar como que alguns pontos, por exemplo, a caridade, o cuidado com os idosos, com as crianças, ele vai falar dos orfanatos, ele vai falar toda a questão econômica, das leis. Então ele vai dando vários pontos em que o cristianismo ele ajudou com que se construísse um conceito de leis, de moral, de amor com o próximo. Então ele mostra como que sistemas como nazismo, comunismo, ideologias políticas, como que elas têm descaracterizado e o que é interessante, eles pegam dos elementos cristãos para desconstruir a, aquilo que é verdadeiro, bíblico, para poder impor aquilo que eles acreditam. Então, a deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. E Paulo relata isso, né? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Eu estou lendo na versão NVT. Então, e aí quando a gente olha para o contexto que nós estamos vivendo, parece que nós chegamos nesse período. Eu citei no começo, tem um irmão aqui, o Thomas, que ele é um estudioso em escatologia, e a gente conversando, ele fala assim, quando a gente faz uma linha do tempo, né, os últimos dias começa lá com a igreja lá no primeiro século. Paulo falou isso há 2000 anos atrás. A pergunta é, onde nós estamos na linha do tempo? Nós estamos mais próximos do fim dos dias? Então é uma coisa que a gente se vê. E aí, como eu disse, dentro desse contexto que Paulo trabalha, ele vai citando várias coisas, né, vários tipos de pessoas arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e nem terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. É muito fato hoje a gente vê tudo aquilo que tem um conceito moral absoluto, a gente vê em essas agendas hoje, o woke, o queen, ou seja qual for, o que tem que fazer? Desconstruir. E nós vemos isso acontecendo por meio de agentes políticos, agentes supranacionais, então a gente vê isso acontecendo. Então o que você vai fazer? Vai deteriorando a questão moral, o que é certo, o que é errado. Então a gente tem visto isso. Então, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos nos últimos dias. Então, a gente no relato da história que a gente vai ver, a gente olhando assim, vendo que não aconteceu coisas muito difíceis no passado, mas hoje a gente tem visto uma multiplicação alarmante na questão do pecado. Então, não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em uma santidade em qualquer época da jornada cristã. Nosso pastor Igor teve falar uma coisa, né? Se o mundo está piorando, ou seja, se ele está se corrompendo, então a minha santidade ela tem que aumentar. Se o pecado está aqui, a minha santidade tem que aumentar. Eu tenho que progredir. Aqui a palavra progredir, ela faz o sentido. Ela tem que progredir, ela tem que ser elevada. Eu tenho que tomar cuidado para não sempre estar nivelado no mesmo nível em relação à questão moral e que tem acontecido hoje. E aí tem a questão da erosão da ortodoxia. A gente sabe que ortodoxia, ele fala ortodoxia bíblica, ele está falando o quê? Ele está falando o que é correto, o que é certo à luz da palavra de Deus. Então, o que é correto para a palavra de Deus? Um exemplo, adultério é pecado. Adultério é pecado, não tem como negociar isso. Fornicação é pecado, roubar é pecado. Então todas essas coisas são pecado porque a palavra de Deus diz que é pecado. E a palavra de Deus diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Isso é uma verdade, entendeu? A palavra de Deus diz isso. Então, isso é a ortodoxia cristã. E a Bíblia diz que aqueles que querem viver uma vida piedosa, eles têm que viver de uma forma que condiz com a palavra de Deus. Qual é o parâmetro? A palavra de Deus. Então ela é a ortodoxia. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica, e é rejeitada suas verdades, e suas verdades são negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento, e o resultado
a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites e do que amigos de Deus. Então a gente tem visto as pessoas negociando a questão da ortodoxia bíblica. Então, o que a cultura predominante está falando que é certo? Nós temos visto isso, por exemplo, na Europa. A Europa, a igreja europeia, ela baixou a cabeça para essas pautas progressistas. Então ela achou que poderia dialogar e que para não ser, para a gente não ser intolerante, o discurso bíblico é um discurso muito duro, né, com aquele que comete pecado. Então ela tentou conversar. Hoje já se fala na Europa de uma Europa pós-cristã. Hoje já se conversa na questão da missiologia que o continente europeu ele precisa ser evangelizado novamente. E o continente europeu ele é um dos berços do cristianismo. Então olha o que ponto nós chegamos. Então os irmãos, os professores de escola bíblica, pode entrar no Google ou no YouTube, você vai ver lá igrejas cristãs sendo pontos turísticos. Então você vai ver dentro das igrejas, das catedrais protestantes evangélicas, virar o centro de turismo. Então você vai ver pessoas tomando café, pessoas sentadas dentro do que seria a nave da igreja. E você vai ter um lugar reservado para um grupo de pessoas estar adorando, louvando, fazendo seu culto. Então isso dentro de uma igreja, dentro de alguns lugares da Europa. Então isso tem acontecido. Então já se fala numa mentalidade pós-cristã. Por quê? Porque houve uma erosão da ortodoxia bíblica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Porque aí diz assim, ó, mais amigo do deleite do que amigo de Deus. A vida da igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter da pessoa. Então a igreja ela deixou de ser sal. Ela deixou de ser testemunha. Ela deixou de testemunhar. Ela deixou de ser referência. E aí a gente tem um problema quando a gente há um enfraquecimento na ortodoxia bíblica, naquilo que a Bíblia fala que é pecado, naquilo que a Bíblia fala que é errado. E aí, a corrupção da fé. Os hereges cativam as pessoas por meio de sedução e do engano. Escravos de que são das paixões, eles acreditam que o prazer do corpo não pode contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, droga, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e os seus seguidores serão objeto de juízo divino. Então a gente tem, dentro do contexto brasileiro, homens que outrora foram grandes expoentes da palavra de Deus, defensores do texto bíblico. Hoje eles, por exemplo, defendem pautas sobre aborto, sobre droga, a questão do gênero, da ideologia de gênero. Então, e trabalham com o texto bíblico querendo, ou vou falar que Jesus é a chave bíblica, ou que a Bíblia ela deve ser interpretada dentro da visão contemporânea que nós temos de mundo. Então, aquilo que a Bíblia diz, ela só serve para a sua época, ela não pode ser aplicada o conceito princípio moral para a nossa época. Então isso tem acontecido. Uma coisa que eu acho interessante e hoje que tem acontecido, e como que o professor da escola bíblica ele vai trabalhar, principalmente nas 3 lições, eu vou dar 3 lições seguidas. Um dos nossos professores está viajando, vai estar aí pregando em outro, até na igreja nossa, no Rio Grande do Norte, nosso pastor Zé Wilson. Então a gente vai estar abordando as 3 primeiras lições aí. E uma coisa que eu gostaria de deixar para os professores, e eu estava conversando até com meu irmão sobre isso, é a necessidade de nós, primeiro, conhecer a palavra de Deus. Isso é inevitável, isso não tem como negociar. O professor de escola bíblica tem que conhecer a palavra de Deus. E outra, o professor de escola bíblica ele deve se aprofundar dentro das temáticas relacionadas àquilo que ele está estudando. Os irmãos vão perceber que tudo que nós estamos estudando está muito relacionado com teologia sistemática.
Então, eu vou deixar até nos últimos slides uma referência de leitura bibliográfica de teologia sistemática e, claro, a palavra de Deus. Então, tem aqui esse livro em azul, que é uma teologia sistemática muito conhecida de todos, mas também tem uma teologia sistemática dentro de uma perspectiva pentecostal. Então, quem é pentecostal tem a teologia, e quem estuda teologia, lê teologia sistemática, sabe, você não pode ter uma só, você tem que ter mais de uma teologia sistemática. E aí você vai perceber uma coisa, pouca coisa vai diferenciar uma da outra. Então, dependendo de uma teologia, que você pegar uma teologia mais antiga, Charles Roger, você vai ver alguma coisa lá mais relacionada na questão da... Ele trabalha muito na questão do romantismo, da Roma, da Igreja Católica. Ou não vai ter, por exemplo, quem é pentecostal, carismático, você vai perceber que a teologia do Espírito Santo ela não é tão trabalhada como é a, a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal. Mas o básico, aquilo que a gente precisa, a palavra de Deus, quem é Deus, a sua palavra, a criação, pecado, anjos, o homem, a salvação, Jesus Cristo. Então todo esse sistema de escatologia, todos esses temas vão estar nessa teologia sistemática. Então o que tem que fazer? O professor de escola bíblica tem que ler. Tem que ler a teologia sistemática. Essa teologia sistemática, eu confesso para você que eu não li de capa a capa, mas eu leio o tópico que eu estou estudando. Mas, por exemplo, a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, eu li de capa a capa. Fui lá desde o começo até o final, até chegar nas últimas coisas da escatologia. Fiz uma leitura e eu deixei lá no final, na leitura sugerida lá, um livro muito ele é um livro excepcional do Mayan Perman, que é Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, que seria uma mini teologia sistemática, muito boa, principalmente para consultas rápidas e principalmente para nós que damos aulas, né? Irmãos que a gente sabe que a maioria dos nossos irmãos não vive de tempo integral, eles trabalham, têm a sua rotina e estudam para poder dar aula no final de semana. Então, esse tipo de teologia ela é muito importante e ajuda demais. Não tem como correr, irmão. Tem que estudar a teologia sistemática para poder se aprofundar nas temáticas. E aí a gente vai ver agora, eu vou só dar o resumo do tópico aqui. A deterioração do mal e a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Aqui é interessante, desse primeiro tópico, os professores trabalhar, fazer uma pesquisa no Google e ver como é que está o contexto europeu em questão de igreja. Ver como é que está o contexto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está menos, mas o negócio está feio. Pega Canadá. Pega essas regiões que outrora eles foram grandes, eles nos abençoaram muito, principalmente com literatura, com missionários, igrejas que investiram demais, principalmente na literatura, envio de missionários, desenvolvimento. Né? A gente tem os grandes expoentes teólogos que são americanos, ingleses, alemães. Então a gente tem aí esse arcabouço, a gente tem essas pessoas. Então seria interessante o professor da escola bíblica fazer uma pesquisa e ver. Ver como é que está a igreja luterana, ver como é que está a igreja anglicana, ver como é que está a igreja, uma igreja histórica hoje. Não é que não tem mais igreja, a igreja morreu. Não, tem igreja, mas o que a igreja era, o que ela se tornou, você olha assim e vê a necessidade. Por que isso é importante? Porque isso, irmão, está chegando no Brasil e vai chegar com mais força. Vai chegar com mais força. Então há uma necessidade de, primeiro, um conhecimento bíblico bem embasado e um conhecimento das doutrinas, dos ensinamentos bíblicos e também dos ensinamentos progressistas. Qual é a origem desse pensamento? Por que estão criando essas teologias que têm como finalidade, por exemplo, luta de classe? Né? Por exemplo, a Bíblia diz que todo o mal que nós temos no mundo é por causa do pecado. Entendeu? É o pecado que causa o mal, é o pecado que causa o sofrimento humano. Tá? E aí nós temos as teorias progressistas. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista e o desdobramento do liberalismo teológico, sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. E aí, o que Paulo diz lá em 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo de número 16, que é um versículo muito conhecido e que a gente usa muito. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Então você vê que a palavra de Deus ela é inspirada, toda a escritura é inspirada, toda a escritura desde o Gênesis até Apocalipse. Então a gente vê a inspiração da Bíblia. Se ela é inspirada, e Deus, e aí a gente acredita na plenação verbal e plenária, as palavras foram inspiradas, todo o texto foi inspirado, logo não pode haver erro na Bíblia. Não pode haver erro. Não pode haver, por exemplo, há uma profecia no Antigo Testamento e ela tem que se cumprir exatamente na época a qual ela vai se cumprir. Não pode haver erro. Não pode haver erro, por exemplo, histórico na Bíblia. Entendeu? Então a palavra de Deus ela é segura, você pode confiar. Então a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como ser. Então uma das bases dos progressistas é Deus não é mais o centro, mudou. Agora o homem é o centro, que é isso é muito reflexo do Renascimento, do Iluminismo, do Humanismo. Então, tira-se Deus do centro agora, então olha para o homem como centro. Então você começa a ver uma teologia mais antropocêntrica. Assim, o termo progressista refere-se a teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturbação das doutrinas dos valores cristãos. Então, o que ele vai fazer? Ela é um ensinamento anti-Deus, antropocentrismo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai refutar, ele vai tentar desconstruir os princípios da palavra de Deus. Porque se eles batem na inerrância, na inspiração, logo a palavra de Deus pode ser interpretada da forma que cada um acha dentro da sua visão de mundo. Aquilo não é verdade absoluta, porque se ela não foi inspirada por Deus, ela perde toda a sua importância. Então, primeiro ponto aí é a desconstrução da palavra de Deus. O teísmo aberto. Percebe, irmãos, que todos os termos que estão trabalhando, e não tem como fugir desses desses termos. Então, o progressismo. Olha a sutileza da palavra. Se eu perguntar para qualquer irmão assim, irmão, você é contra o progresso? Claro que você não vai ser contra o progresso. Mas se eu perguntar assim, irmão, você é a favor que haja alterações profundas no texto bíblico? Uma nova interpretação do texto bíblico, né? A Bíblia precisa ser mais progressista. Vê como é que já muda quando eu aplico essa palavra para uma coisa que a gente sabe que é inspirada. E o que é o teísmo aberto? Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado. Não conhece o futuro em detalhes. Não exerce o controle absoluto sobre o universo nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres do homem. E aí como é que fica um texto que diz assim, ó, Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, que Adão iria cair, entendeu? Que o homem iria viver em pecado. Então Deus sabia antecipadamente. E aí o que acontece? Eu deixo de ensinar sobre ele, tira a questão de um Deus absoluto, a presciência de Deus, que é o conhecimento prévio que Deus tem de todas as, que tem um conhecimento prévio daqueles que vão acontecer. E aí você coloca o quê? Que Deus pode ser pego de surpresa. Então, quando Adão pecou, Deus foi pego de surpresa. Ele não sabia que Adão ia fazer aquilo dentro dessa visão do teísmo aberto. Tem outro pensamento. Dentro do teísmo aberto, Deus criou a terra e deixou os homens lá se virar e ele não se intromete. É também um outro pensamento do teísmo aberto. Então, por exemplo, eu sempre gosto de falar isso porque os irmãos que são mais jovens, que eu sei que não adianta falar que não faz, que eu sei que faz. Os irmãos que assistem o Sobrenatural, aquela série. Se você vê a questão da teologia que está por trás, é teísmo aberto. E eu não vou contar o final, mas eu assisti o final.
o final, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma roupagem em Deus. Eles vão reformular Deus dentro de um pensamento pós-moderno, entendeu? Então, e aí o homem, ele é senhor do seu destino, entendeu? Então eles trabalham que o homem, ele decide para onde ele vai, e Deus, ele vai ser, agora vamos fazer um upgrade em Deus, entendeu? Que é muito o quê? É essa visão pós-moderna hoje de quer pegar Deus e reformular ele. Então, aí você vê aqui uma aplicação literal do teísmo aberto. A teologia da demitologização, que é esse cara aqui, que é o Rodolfo Bultmann, Teologia do Novo Testamento, é um livrão, ó. Então, aí, ó os professores aqui. Esse livro aqui é um... Dá até medo dele, né? Dá até medo de ler um livro desse. Mas tem que ler. Esse homem aqui, por exemplo, esse livro aqui, em questões históricas, até na questão da questão, até na questão do grego, assim, é um livro muito bom, historicamente falando. Só que quando você vai ler a contracapa do livro, você vai ver os elogios que faz para ele. Só que quem está falando do Rodolfo Bultmann não diz, por exemplo, que ele tinha como finalidade, a Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu, o inferno e tentação, os demônios e a posição demoníacas passam a ser vistos como mitologia, ou seja, eles não são real. A história de Adão e Eva não é real, é uma história mitológica que quer ensinar um conceito sobre alguma coisa. Por exemplo, para Bultmann, até o nascimento virginal de Jesus é uma mitologia, não aconteceu. E é um teólogo que foi muito lido. Ele é um dos teólogos liberais lá do início do século. Então você vê. E aí, olha o tamanho do livro, olha o tamanho do conteúdo. Então ele trabalha isso. E quando você começa a ler o livro, é um livro interessante, é um livro que te atrai, é um livro historicamente muito bom. Mas o que ele está querendo fazer? Ele está dizendo que os milagres, entendeu? Que a manifestação do poder de Deus, que tudo aquilo, as históricas bíblicas, principalmente Adão e Eva, a questão do nascimento original de Jesus, que é uma doutrina fundamental do cristianismo. Isso aí é mitologia, isso não aconteceu. Então você vê o nível que chega as teorias progressistas e a gente poderia trabalhar mais. Então, a teoria progressista passa pela desconstrução da Bíblia e pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Então, o que ela quer fazer? Desconstruir a palavra de Deus. É aquela coisa, se você quebra os alicerces, você constrói outra coisa em cima. Entendeu? É bater nos alicerces. Então, é isso que tem acontecido. Refutando o ensino progressista. Como é que faz isso? Como sempre fez na história da igreja. Como sempre fez. Refutando com autoridade bíblica. Não existe outro meio. Não existe outra maneira. Se os irmãos que dão aula, que têm as suas revistas guardadas, você pode olhar em todos os trimestres. Você sempre vai ter uma revista que fala em relação à autoridade das escrituras. Pode pegar todas as revistas do seu trimestre passado, do ano passado, pega, ou não está no primeiro, no terceiro, no segundo, no quarto trimestre, está lá falando sobre a autoridade da palavra de Deus, a inerrância, a suficiência da escritura. Sempre vai estar exaltando a questão da palavra de Deus. Você sempre vai ter, em algum trimestre, exaltando a autoridade bíblica. Então sempre a gente vai ter nas nossas revistas de escola bíblica no ano inteiro. Então você vai ver. Isso, eu tenho um programa da CPAD, eu estava olhando hoje os anos, né? E os trimestres, e sempre vai ter alguma coisa relacionada. Por exemplo, vai ter sempre uma lição que trabalha dentro dessa temática. Acho que eu até deixei aqui. Eu vi que meu celular está aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido. Que eu vou usar até essa terceiro trimestre de 2022, que é o pastor José Gonçalves. Os ataques contra a Igreja de Cristo. E aí ele trabalhou a questão das sutilezas, né? Foi uma lição que ele trabalhou sobre a sutileza, trabalhou até a questão
do ateísmo, da imoralidade sexual, as ideologias, a sutileza da ideologia contra a família, a relativização da Bíblia. Então percebe que dentro das nossas ensinos, dentro do nosso currículo da escola bíblica, a gente sempre está aprendendo sobre a autoridade da Escritura. Então a refutação e ensino progressista é indispensável em reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrância da palavra de Deus. E validar o princípio de sola escritura instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre os que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. O Rodolfo Bultmann, ele é um alemão que o Lutero é um alemão, o Lutero foi usado por Deus para poder trazer novamente a igreja para uma visão mais bíblica, né? Só a palavra de Deus. E o Rodolfo Bultmann, antes, depois, séculos depois, o que ele está fazendo? Ele está criando uma tese dentro da teologia liberal para dizer, olha, a Bíblia, os milagres não são milagres. Você vê que como que dentro de um território, dentro de um contexto, se levanta a onda para defender a Bíblia e logo depois você pode ter pessoas que vão o quê? Pessoas que vão ter ensinos contrários à palavra de Deus, cuja finalidade é o quê? Então, a gente tem que olhar, estudar. Hoje, como qualquer outra época, mas hoje nunca se viu a necessidade de se estudar, de se conhecer as doutrinas bíblicas e também o pensamento que está sendo difundido. Então, e aqui eu deixo uma reflexão para os professores. Irmão, não é tempo de a gente ficar na escola bíblica lendo a revista. Então a gente pega a revista, fica lendo a revista e a gente não sabe do que está sendo tratado. A gente vê lá ensino progressista, mas o que é isso? Aí, como está na moda, a gente fica só falando de ideologia de gênero. Mas e as outras coisas? E a teologia liberal? E a teologia queen? E a teologia negra? E a teologia feminina? E aí? Eu fui ler a teologia da libertação. Então, eu fui estudar, eu fui saber o que isso quer dizer. Agora, onde que eu vou saber disso? Com a palavra de Deus e com livros de referências. Eu citei aqui uma teologia sistemática, o pensamento do Rodolfo Bultmann, né? O que esse teólogo está pensando? O que ele disse? Por que ele disse isso? Tá? É uma proposta que ele estava apresentando na época dele. Tá? E aí, por que e olha como isso ela disseminou. Ela disseminou e nós temos agora, em 2023, falando de quem? Do Rodolfo Bultmann. Outro ponto. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Então pregar e ensinar. É claro que as duas coisas são importantes, mas o que forma a pessoa? É o ensinamento, é o discipulado. É isso que forma a cabeça das pessoas. Então, às vezes, nós estamos falhando na parte do discipulado, onde a gente forma, onde a gente pega as doutrinas bíblicas, ensina. Então, compreender uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto na formação quanto na transformação do indivíduo. Responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Então a igreja, ela tem como função, como responsabilidade, fazer o quê? Discípulo. Paulo vai dizer lá em Efésios 4 que Deus deu para a igreja os ministérios evangelistas, pastores, mestres, profetas. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Então, esses obreiros têm a função, a responsabilidade de discipular a igreja. Essa é a função. E Paulo vai dizer isso lá em 2 Timóteo 4,2. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. Bom ensino. A gente tem que parar de fazer mau ensino. Então, enfatizando a santificação. Então, nós temos a questão do conhecimento da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, mas tem outra parte, que é a santificação. A santificação é o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado da doutrina cristã.
precisam estar atrelados em uma vida de santidade. Ser de santo, porque eu sou santo. O verbo santificar vem do grego. Aí aqui é uma palavra, agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocabulário agios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha assim, e Paulo fala assim, renovai-vos. É quando a gente fala assim, olha, se renova, se transforma. Ou seja, eu tenho que buscar isso daí. Então a santificação é um processo contínuo que começa na conversão e vai acontecendo em todos os dias, até a volta de Jesus, onde ela vai acontecer de uma forma plena. Então como a gente refuta conhecimento da palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus e a santificação. Então você vê que não é nada de novo, né? Não tem nada de novo aqui. A síntese do tópico, refutando o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. De novo, irmão, os irmãos da escola bíblica, os professores da escola bíblica, pode pegar a sua grade curricular, pega as suas revistas anteriores, dá uma olhada nos suas revistas anteriores, você vai ver lá, vai ter uma revista de um determinado trimestre que está falando sobre a autoridade da palavra de Deus. Então é uma coisa, eu vi desde 2012 até agora, todo ano a gente está estudando sobre isso. A autoridade da palavra de Deus. O que é isso? Reafirmar a autoridade da palavra de Deus. O ensinamento nosso é um ensinamento contínuo, circular. A gente sempre está falando a mesma coisa. A gente sempre está ensinando a mesma coisa. Por quê? Porque isso tem que ficar gravado, isso tem que ficar repassar para a pessoa. Nós estamos sendo sempre membros novos. E a gente está sempre estudando sobre isso daí. Essa é a importância da repetição contínua. Então, a conclusão. As escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsa, descaracterização da fé, a heresia progressista, crítica da escritura, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta a pessoa do verdadeiro cristianismo. Então, a gente sabe que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas a gente sabe que a igreja, como instituição, igreja local, as pessoas como indivíduo, pode sim cair, pode sim desviar da fé, pode sim enfraquecer na fé. Foi o exemplo que eu dei, o que está acontecendo na Europa, partes dos Estados Unidos, países outrora considerados países cristãos, hoje são chamados de países pós-cristão. O continente europeu é chamado de pós-cristão. Então o cristianismo lá perdeu força, tá? E assim, quando perde força, irmão, não existe vácuo. A partir do momento que você tira alguma coisa tem que entrar no lugar. Entendeu? Alguma coisa tem que entrar no lugar. E o que tem entrado? Ideologias, entendeu? Todo tipo de paganismo, secularismo. Então, contudo, a postura da igreja não deve ser inércia, ou seja, não pode ficar parada, mas de resistência e a iniquidade. Então, a gente tem que ver a iniquidade e a gente tem que resistir a isso daí. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e antemporais não dependem da época, tá? Os valores da palavra de Deus não dependem da época. Desse negócio, nós estamos na modernidade e a gente tem que fazer uma atualização, uma nova interpretação. Não. Então, são exercidos pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo, 1 Coríntios 2, 4 e 5. E aqui tá os livros que eu disse, que é Teologia Sistemática numa Perspectiva Pentecostal. Essa aqui é do Stanley Horton. É uma capa, a minha capinha vermelha, né, mais antiga, mas essa já é um modelo mais novo. O livro que eu falei também, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, do Mayan Perman, é um livro eu acredito que deve ter quase 300 páginas. É um livro mais... a Teologia Sistemática tinha quase 600 ou 700 páginas, não lembro. E claro, lá no final a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus e conhecer as doutrinas centrais, que já está catalogado, já está escrito, já está tudo certinho. É só eu pegar qual é o segmento, qual é o meu tipo de tradição. Eu sou de tradição pentecostal. Então, claro, eu vou investir mais tempo dentro de uma teologia que representa a tradição, o pensamento bíblico teológico que eu acredito. Claro que eu não posso, como professor, como a gente é estudante da palavra de Deus, a gente não pode descartar as outras.
mas começa por uma que a gente já está familiarizado e a gente vai estudando. Então é importante a gente conhecer. Então é isso aí, meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus e que possa ser aí uma pré-aula que possa abençoar a sua vida. Amém?